tudo isso é um universo que alavanca ou não a construção do adolescente e a vida jovem também, quando adulto, dessa criança que se tornou adolescente e que vai encarar o mundo aí com esses ensinamentos. Olá, eu sou a Aline Pelliccioli e eu ensino e ajudo os pais a resolverem os conflitos da adolescência através da comunicação. E por que eu acredito que isso é tão importante na vida dos adolescentes, a comunicação, o papel dos pais, a família, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a família em si. Se a gente perguntasse para os nossos adolescentes quem é a família deles, logo vem à mente as pessoas que moram com eles na mesma casa, né? Não é errado dizer que é parte do processo familiar o espaço compartilhado de moradia, compartilhamento de costumes, de crenças, de deveres, de similaridades de hábitos, de bens, de estruturação psíquica. Não é errado dizer, até porque, de alguma forma, nós humanos temos um hábito, uma tendência a romantizar aquilo que a gente é obrigado a viver. Então, porque eu moro com essas pessoas, porque elas têm laço sanguíneo, então elas são a minha família, elas têm um poder, a gente tem esse hábito de romantizar. Romantiza a maternidade, a paternidade, romantiza a fase da infância e romantiza também o processo da família. Então, dependendo de com quem você estiver conversando, a família pode significar uma obrigação, ou uma estrutura formada pela divindade, ou um karma que a gente está pagando, não sei. Diversos conceitos para cada pessoa. Mas a ideia aqui não é polemizar o que significa família para cada pessoa. Mas é impossível a gente fechar os olhos e a gente não ver as mudanças que estão acontecendo na sociedade, nos âmbitos familiares, porque a família é o berço das crianças e dos adolescentes. É a forma que eles interagem e que são educados, vão influenciar na construção da sociedade ali na próxima geração e às vezes até mesmo na própria geração que está se vivendo. Então a gente também não pode negar aqui os fatos históricos relativos a patrimônio privado que influenciaram muito a questão da forma como a gente vê uma família tradicional, que está cada vez mais diversificada e em breve talvez nem seja considerada tão tradicional assim. Porque hoje a gente já tem pai, mãe e filhos. Hoje a gente já tem avós que fazem papel de mães com os netos. A gente já tem duas mães, dois pais, mãe, padrasto e filho. Pai, madrasta e filho, só pai, só mãe, filhos adotivos, filhos consanguíneos, filhos... A gente tem de todos os modelos, como eu falei, é uma infinidade de possibilidades quando a gente fala em sistemas familiares. Agora, será que porque a gente está tendo essas mudanças, isso significa que a sociedade está desmoronando, que a gente está correndo um risco, que isso lá na frente vai dar ruim, que o jeito que está agora está ruim, imagine lá no futuro, que essa geração é a geração da tecnologia, que essa é a geração dos preguiçosos, dos encostados, enfim. Será? É difícil a gente até ter uma resposta para isso, né? Porque a gente ainda não viveu para ver o resultado dessa primeira geração que vive com muita tecnologia desde que nasceu. Mas é sempre bom a gente analisar os fatos do que está envolvendo isso para que a gente possa ter pelo menos uma previsão, né? Uma ideia do que pode vir a acontecer. Então vamos para os fatos, né? A família é o primeiro contato que os nossos filhos têm. E sempre que eu falar família, entenda o núcleo que essa criança ou esse adolescente vive, não necessariamente de forma tradicional com pai, mãe e estrutura mais conhecida e adorada como modelo de família, né? É nesse primeiro contato que eles aprendem coisas relevantes, aprendem a falar, aprendem a perceber o mundo pelos valores da família, aprendem a caminhar, a se alimentar. As primeiras descobertas são nos seios da família. Isso por si só já deixa muito claro que a forma que a gente educa e o papel que a gente exerce para as crianças e para os adolescentes vai muito além de simplesmente você dar a condição de sobrevivência
para um ser humano ali que é indefeso, que é dependente. O desenvolvimento comportamental, psicológico, depende muito da forma que nós os tratamos, dos exemplos que nós estamos dando, se há congruência entre o que a gente fala e o que a gente faz, da cultura que a gente vive, que a gente assume dentro de casa, das fontes de conhecimento que a gente absorve. Então, em muitos momentos, a gente acha que coisas que são extremamente erradas aqui pra gente é errado para todo mundo. E às vezes você vai para um outro lugar, vai para uma outra cultura e você percebe, nossa, isso que é super errado lá, aqui é tipo suave, isso que é, meu Deus do céu, o melhor dos mundos aqui é considerado o pior dos cenários. Então, isso também é uma perspectiva que a gente tem que ter, que a forma que a sociedade que a gente vive, a cultura que a gente vive, molda muito o que a gente tem de percepção do que é certo e errado no âmbito familiar. Não é exagero dizer que é no seio familiar que são desenvolvidas e estimuladas as primeiras habilidades socioemocionais, a formação de caráter, de personalidade, os desejos que se formam através dessas experiências vividas, a forma que é direcionado os medos, as angústias, as alegrias e até mesmo o trajeto que aquela família viveu, as experiências que aquela família traz consigo de forma incutida no seu comportamento e nas práticas do dia a dia, rotina de sono, alimentação, gestão de tempo. Tudo isso é um universo que alavanca ou não a construção do adolescente e a vida jovem também, quando adulto, dessa criança que se tornou adolescente e que vai encarar o mundo aí com esses ensinamentos. Nós sabemos que o universo familiar e o universo da educação envolve muito mais do que apenas as pessoas que estão convivendo ali. É óbvio que a gente tem aqui o impacto dos amigos, dos vizinhos, dos parentes, todas essas pessoas da escola, elas desenvolvem também papéis importantes no desenvolvimento. Mas o primeiro impacto é no seio da família, da qual ela, enfim, começa a vivência dela aqui já fora do útero. E cada família é um sistema. Ela é um sistema de uma quantidade ou de uma junção de crenças e educações e valores que foi recebidas, misturados com a vivência que teve, misturado com a junção desse pai com essa mãe. E por isso que pra gente hoje é tão difícil a gente caracterizar a família apenas como sendo pai, mãe e filho, ou apenas como mãe e filho, ou apenas como pai e filho, porque hoje a gente tem muitas estruturas. Em um mundo ideal, né, no mundinho de Alice, é óbvio que o que a gente gostaria é que as crianças viessem em um seio familiar, seja ele qual for, onde ela foi planejada ou desejada, onde as famílias são constituídas por laços de amor, de união, de compreensão, onde pais, mães e familiares têm um processo de informações e buscam esse conhecimento para poder fornecer a essa criança, ao adolescente. Mas nem sempre isso é possível, não é assim que se funciona. Em muitos momentos a gente tem crianças e adolescentes que passam por situações que não deveriam passar em qualquer uma das fases, onde muitas vezes estão em uma família que talvez não seja disfuncional ou não agem de forma sustentável, que possibilite o desenvolvimento dessas habilidades tão importantes para se viver em sociedade para o adolescente, que é a época que fica tudo muito mais à flor da pele, começam as máscaras sociais, começa a convivência, a socialização de uma maneira mais individualizada, e é nesse momento que aquelas crenças e valores, e aquilo que a gente mais bateu pé, firme, mostrou, ensinou, tentou dar exemplo, vai fazer a diferença ou não na vida do adolescente. E quando a gente tem essa harmonia familiar, quando ela não existe ou ela não tem uma certa constância, a autoestima, a educação e as habilidades socioemocionais dos filhos fica seriamente comprometida. Então, quando a gente percebe que a gente tem uma recorrência de situações parecidas na sociedade, é hora de analisar como que cada família está cumprindo o seu papel. O que está sendo priorizado, o que deve permanecer, o que deve ser ajustado, o que deve ser eliminado, qual é a abordagem melhor para a sua família, para a sua situação, para o seu modelo.
E eu fortemente acredito que nos últimos anos, e com o agravo da pandemia recentemente, os nossos adolescentes estão passando momentos bastante desafiadores. A cobrança é muito alta, a fonte de informação é diversificada, a família nem sempre consegue acompanhar, a gente tem exercido muitos papéis na sociedade, na vida profissional, na vida pessoal, na vida dos filhos. A gente conseguiu a proeza de preencher todo o nosso tempo da nossa vida com tantas atividades que às vezes não sobra absolutamente tempo pra nada, e às vezes eu tô falando nada, tipo, às vezes não dá pra comer, às vezes você deixa de ir no banheiro, às vezes você não bebe a quantidade de água que você precisa, às vezes de manhã a sua rotina é corrida. Então, isso também compromete todos os nossos resultados como sociedade. E para refletir, se a minha família está dentro de um padrão que eu acredito que vai trazer lá no futuro bons frutos para a gente e também para esse adolescente, não é necessário, não é obrigatório que a gente reflita e se faça perguntas, que a gente se questione se as coisas que estão sendo alinhadas na nossa família tá de acordo com aquilo que a gente realmente acredita ou se tá com base na expectativa de outra pessoa ou da sociedade, se as coisas que a gente está priorizando é aquilo que a gente realmente considera que é prioridade ou não. O que nós, como família, não podemos olhar para trás quando tiver com seus 80 anos e se arrepender de não ter feito, se arrepender de não ter investido tempo naquilo. Qual foi a última vez que você fez essa análise? Se a família que você está hoje, se a família que você atua, corresponde às suas expectativas, corresponde ao que você gostaria de dar ao seu filho para um desenvolvimento saudável. Porque se você fez isso, excelente, nunca é demais. Se você nunca fez, também nunca é tarde para começar. A família, e repito, seja em qual formato for, seja em qual país for, em qual faixa etária for, está sempre em desenvolvimento. E não deve ser suprimida pelas nossas obrigações sociais, pelos nossos compromissos profissionais, porque na nossa cultura, aqui no Brasil, a família é a base. E se a base não for concreta, se as vigas dessa estrutura, dessa construção for fraca, não vai ter sucesso para nenhum dos membros da família. É realmente uma ilusão pensar que se eu tô bem e o outro não, tá tudo certo. Porque a gente vive em sociedade e essa convivência em sociedade impacta no outro. E ainda que eu faça escolhas individuais, quanto mais próximo de mim as pessoas estão, mais elas sofrerão um impacto, seja negativo ou positivo ou neutro, enfim. Então, é através desse meio que a gente busca esse regar, esse adubar, esse desenvolver da adolescência, da parte infantil, da fase infantil. E é neste meio que a gente deve aproveitar por ser o primeiro impacto para regar, para amar, para se conectar, para superarem juntos dificuldades, para dialogarem, para simplesmente ficarem juntinhos, para criar uma conexão profunda, para que as falhas sejam caminhos de aprendizados e não apenas motivos de estresse. As nossas construções, elas até podem ter muros, mas a gente não pode deixar de ligar eles com pontes de amor e de conexão. Porque sim, o que a gente está fazendo hoje com os nossos filhos vai ter impacto na sociedade. E por mais que a gente saiba que são muitas pessoas responsáveis pelo que acontece na sociedade no futuro e tudo mais, mas cada um só pode ser responsável por si e pela sua família. E a única coisa que nós podemos fazer é realmente parar e pensar nesse papel, como que está a minha família e como que nós podemos ser melhor para nós mesmos, para os nossos filhos, mas também para a sociedade. Então, se você tiver e puder tirar uns minutinhos para refletir sobre isso, eu te convido a realmente parar e analisar a sua família, desde um pouquinho atrás, desde antes de você construir a sua família, mas de você ter vindo, a sua família de origem, como que está o alinhamento dessa família, como que estão os momentos de vocês e se as suas necessidades familiares e a dos membros da sua família estão sendo atendidas. Isso é muito importante porque se a gente não tem as necessidades dos nossos filhos emocionais, educacionais,
supridas, isso vai trazer uma consequência ali na frente. Essa consequência vai voltar para você. Então, é muito ruim a gente pensar que a gente pode deixar para fazer algo na questão de educação depois, que a gente tem esse tempo porque a gente não tem. Cada fase é uma fase, cada fase demanda um tipo de ensinamento e às vezes tem ensinamentos que quando passam despercebidos, eles retornam com consequências negativas ou consequências não desejadas. Às vezes já se perdeu esse timing de agir, você não consegue mais incutir uma crença interessante, acaba tendo que ressignificar um evento, ressignificar uma crença que é muito mais difícil e muito mais trabalhoso do que já aprender neste formato de amor e de compreensão e também de limites. Então, é isso. Reflitam sobre a família de vocês, reflitam sobre o que vocês desejam para o futuro, dos filhos de vocês e do de vocês como sociedade. Reflitam sobre a responsabilidade de cada um dentro da família, sobre a divisão de tarefas, reflitam sobre todos os âmbitos que vocês consideram ser importante, porque a família, muito mais do que a vida profissional, demanda constante desenvolvimento e constante atenção. Se a gente não der amor, se a gente não regar, se a gente não abastecer esse núcleo de tudo de bom que tem, de todos os sentimentos mais maravilhosos que nós possuímos, com certeza as flores começam a murchar. E eu sei que ninguém constrói família pensando em ter filhos que podem dar trabalho no futuro para a sociedade ou para a própria família. E muito menos se constrói uma família considerando a possibilidade dela murchar, dela se findar ou dela, enfim, não suprir mais ou não ser tão legal assim, porque família é realmente muito maravilhoso. É realmente o nosso ambiente de soltar os cabelos e simplesmente relaxar depois de um dia de trabalho, depois de um período estressante, depois de dificuldades que a vida oferece, de desafios que a gente tem diariamente. Então, não deixe de fazer isso. Isso é relevante, isso é importante, isso é parte da sua vida.